Prezados alunos da disciplina optativa Medicina Baseada em Evidência, está aí um vídeo que eu editei da aula 4 para vocês e demais interessados. Eu queria pegar essa oportunidade para dizer da minha satisfação de ver o interesse de vocês por essa disciplina. Foi uma grande quantidade de alunos do primeiro semestre ao sétimo semestre foram se matricularam nessa disciplina. Tivemos que ampliar as vagas. E eu digo o que eu verifico ao longo do tempo. Eu comecei a falar em medicina baseada em evidência em 1995, quando eu voltei dos Estados Unidos. O interesse era muito pequeno naquela época, né? Mas esse interesse tem sido crescente e ver o interesse de vocês realmente me deixa muito satisfeito, né? Estou compartilhando aqui as atividades com o professor Carlos Frederico Lopes. Um prazer muito grande ter ele aqui colaborando. Espero que ele seja um dos professores que vão manter essa disciplina para frente, que eu não sou eterno, não vou ficar ensinando essa disciplina por muito tempo, né? E que tem outros professores que possam assumir essa disciplina, né? Os estudantes estão mostrando a importância que é ter essa disciplina. E a minha expectativa é que um estudante iniciando, por exemplo, no primeiro ano, no primeiro semestre, numa disciplina dessa natureza, isso possa ter um impacto muito bom, muito importante ao longo do curso médico deles. Então vamos à nossa quarta aula, né? Ok? Muito bem, aproveitem. Aqui está uma lista de pontos dos fundamentos da medicina baseada em evidência que nós discutimos na primeira aula. Estamos, no momento, enfocando a epidemiologia, a revisão da literatura a partir de uma questão clínica. Os estudos epidemiológicos são, em geral, feitos usando dados de uma amostra e, com essa amostra, procuramos estimar parâmetros de uma população. Em medicina baseada em evidência, os resultados de estudos epidemiológicos são usados para orientar práticas com pacientes e famílias. As amostras que usamos nos estudos epidemiológicos geram dados descritivos, como uma prevalência, incidência, distribuição de medidas, como a média, com desvio padrão, percentis 25, percentil 50, que é a mediana, percentil 75, 95. Esses são transferidos através de inferência para a população e nós usamos nas nossas decisões clínicas. A medida analítica é usada para gerar medidas comparativas que transferimos para a população e usamos nas nossas decisões com pacientes, como a razão e diferença de prevalência, risco relativo, diferença de risco, comparação de resultados de testes diagnósticos com um padrão. Apenas para citar alguns exemplos. Ao usar dados de uma amostra para estimar parâmetros populacionais, deve ser considerado erro por variação amostral, porque nós estamos usando uma amostra entre várias possíveis amostras. Imagine a doença que tem prevalência de 10,1% na população. Se fosse possível levantar os dados de toda a população, seria concluído que a prevalência era exatamente 10,1%, não é verdade? Imagine possíveis amostras de um determinado tamanho, um tamanho N, para estimar a prevalência da doença nessa população. A prevalência deve variar entre as diversas amostras, na dependência, inclusive, do tamanho dessa amostra. Se essa amostra agora é uma amostra maior, colocamos aqui 4 vezes maior do que a anterior, para estimar também a prevalência dessa doença na população, continuaria existindo variação amostral, mas essa variação seria agora menor, porque estamos exemplificando a situação de possíveis amostras, mas de tamanhos maiores. Então, se temos uma amostra no estudo, essa é uma entre várias possíveis amostras vindas dessa população. Então, para estimar a prevalência, por exemplo, de uma doença, nós devemos considerar a variação amostral. Então, vamos imaginar que a nossa amostra do estudo vai ser essa amostra aqui, que mostra a prevalência de 11%, vindo daquela população que tem uma prevalência de 10,1%. Para fazer inferência em epidemiologia, nós nos baseamos nesse teorema, que é o teorema central do limite, o teorema do limite central, o Central Limit Theorem. Segundo esse teorema,
que ele afirma que quanto maior for o tamanho da amostra, mais a distribuição amostral das várias possíveis amostras vindas dessa população irá se aproximar dessa distribuição, que é a distribuição normal, né? Seguindo essa curva chamada curva de Gauss. Ao descrever a distribuição dos valores nessa curva, usando um score padronizado, chamado score Z, nós vamos ver que, se formos de menos 1,96 a 1,96, nós temos aqui 95% dos valores distribuídos nessa curva. Então, nesses extremos, seria usando 95% como o que nós desejamos, né, dessa distribuição, e os erros que estão nas extremidades, chamando de alfa. Então, teríamos os 5% restantes para chegarmos a 100%, temos 95%, então teríamos 2,5% aqui, 2,5% que seria alfa sobre 2. Então, em proporção, seria 0,025, 0,025. Então, esse número, 1,96, é um número muito importante, a gente vai usar ele com frequência quando nós falamos, por exemplo, de intervalo de confiança de 95%. Se formos descrever o que equivale a 90% dessa distribuição, no centro dessa distribuição, o Z correspondente seria 1,645. Então, menos 1,645 a 1,645, isso corresponde a 90% da distribuição. E aqui estariam os extremos, seria 5% de um lado, 5% do outro lado. Então, vamos falar de distribuição amostral de uma proporção, lembrando que prevalência e risco são proporções. Mesma forma, sensibilidade, especificidade, quando falamos de teste diagnóstico, valores preditivos também são proporções. Como proporção, a prevalência e risco e as demais que eu referi, elas variam de 0 a 1. Para representar com um percentual, a proporção é multiplicada por 100. Então, vai variar de 0 a 100%. Conversamos na aula anterior sobre o conceito de erro padrão. Dizendo que erro padrão é muito importante porque nós precisamos ter uma estimativa da variação amostral. Nós temos uma amostra, mas essa amostra vem de várias possíveis amostras e erro amostral tem que ser levado em consideração. Então, para cada medida, como nós referimos, teria uma fórmula para calcular o erro padrão. E nós vamos precisar dela quando nós quisermos calcular o intervalo de confiança de 95%. E esse intervalo de confiança vai nos informar o seguinte: se temos uma amostra, mas uma amostra com esse tamanho para essa medida, para esse resultado que nós achamos, se essa amostra fosse repetida um número grande de vezes, em 95% das vezes, o que esperávamos é que essa medida estivesse contida entre o limite inferior e o limite superior desse intervalo de confiança de 95%. Vamos pegar aqui um exemplo, imaginando que fosse um cálculo de prevalência de uma amostra de 500 indivíduos e a prevalência foi 11%. Em proporções seria 0,11. Então, usando aquela fórmula, a forma do erro padrão para a proporção, no caso prevalência, nós teríamos aqui esse erro padrão usando a proporção e usando a própria percentual, quer dizer, a prevalência em percentuais, nós teríamos esse resultado. Então, aqui está, né? Teria a raiz quadrada de 11, que é a prevalência, vezes 100 menos 11. Menos 100 menos a prevalência dividido pelo tamanho amostral e retirada a raiz quadrada desse resultado. Então, nós temos aqui o erro padrão que nós vamos usar para os intervalos de confiança e nós estamos trabalhando com intervalo de confiança de 95%. Aqui está o cálculo do intervalo de confiança de 95%. Nós temos a estimativa pontual, no caso 11%, mais ou menos 1,96, que é o Z, para o intervalo de confiança de 95%, vezes o erro padrão que nós determinamos aqui.
Então, fazendo esse cálculo, calculando o limite inferior e o limite superior, nós temos esse resultado que nós vamos descrever aqui. A prevalência é 11%, com intervalo de confiança 95%, de 8,4% a 13,7%. O que é que isso nos indica? Os resultados indicam que a nossa melhor, digamos assim, o melhor palpite da prevalência da doença é de 11%, aquilo que nós achamos, retiramos da nossa amostra. Mas considerando variação amostral, porque nós temos uma amostra entre várias outras possíveis amostras, e essa medida tende a variar com as amostras, entre as amostras. Então, considerando variação amostral, os dados permitem afirmar com 95% de certeza que a prevalência da doença na população é algum valor entre 8,4% e 13,7%. Se estudássemos a população inteira, a gente chegaria à conclusão que é 10,1%. Mas, baseado na amostra, a gente tem essa estimativa com uma certeza de 95%. Está aqui feito no R, cálculos para diferentes tamanhos amostrais. Aqui nós mostramos anteriormente, com 500 indivíduos, nós tínhamos esse intervalo de confiança de 95%, que ia de 8,26% a 13,7%, mais ou menos. Aqui está a largura desse intervalo de confiança, de aproximadamente 5,5%. Agora, se o nosso N fosse de 2.000, né, botamos aqui no nosso programa um N de 500, um N que a gente multiplicasse por 4, né? Então teríamos 2.000. Então, no caso, os limites do intervalo de confiança de 95% agora passam a ser esse aqui, de 9,6 a 12,4 aproximadamente. Observe que agora nós temos uma maior precisão dessa estimativa da prevalência, que a nossa largura do intervalo de confiança agora é uma largura menor, com esse tamanho amostral maior. Imagine agora que você esteja querendo desenvolver um trabalho para estimar a prevalência da doença nessa população. Você tem que responder algumas perguntas. Primeiro, qual é o intervalo de confiança que você quer? Imaginou, quero 95%. Qual é a sua estimativa dessa... O que é que você imagina da prevalência? Fica em torno de quanto nessa população? Baseado em estudos prévios, em outras populações, em algum piloto que você fez. Vamos colocar aqui 10%. E qual é a sua precisão desejada? Quer dizer, quanto você quer errar? Né? Quer errar muito? Se você quiser uma precisão maior, né, ou uma precisão menor, você quiser dizer, não, minha precisão vai ser 2 pontos nessa prevalência para inferior e 2 pontos superior, seria 10%, seria 8% a 12%. Então, com isso aí, você vai ter um tamanho amostral. Se você quiser sua precisão menor, por exemplo, um erro apenas de 1 ponto percentual, você vai precisar de um tamanho amostral maior. Aqui estão as fórmulas. No caso, você use proporção. Essa precisão seria a precisão olhando a proporção, que no caso aqui, no nosso exemplo, seria 0,02. Né? E no caso, se você usar o percentual, essa precisão aqui seria 2. Então, você está vendo aqui o Z, né? O Z, só para lembrar, no caso de intervalo de confiança de 95%, o Z seria 1,96, e no caso do intervalo de confiança de 90%, o Z seria 1,645. Aqui estão os cálculos usando o R. Vamos pegar logo essa parte aqui, usando os próprios percentuais. Se você, para 10%, você teria tendo uma precisão de 2, usando 95%, seria 1,96 o score Z, usando aquela fórmula já mostrada anteriormente, colocada aqui no R, teríamos um tamanho amostral calculado em torno de 870, colocar aqui, né, se aproximando. E é sempre a gente pensar, tem o cálculo e você dá um número até maior para esse tamanho amostral mínimo. No caso, se você quiser uma precisão maior, você vai fazer a precisão de 1. Né? Se for 10, seria de 9 a 11, né? Esse intervalo de confiança de 95%. Você vai precisar de um tamanho amostral maior. Então, o que você está no seu planejamento, você vai observar
o que é que você tem realmente possibilidade nesse estudo, de fazer um estudo menor ou um estudo maior. Um estudo maior, você vai ter uma precisão maior. Um estudo menor, você vai ter uma precisão menor. Vamos ver outro tipo de medida. Seria, no caso, diferença de proporções. Exemplo, diferença de risco, diferença de prevalências. Aqui estaria a organização dessa tabela, com as células A, B, C e D. O total em cada grupo, a gente está colocando aqui exposto, não exposto, e olhando a ocorrência de eventos, e estariam os totais em cada grupo e as proporções em cada grupo. Se estivermos olhando risco, por exemplo, e representando em percentual, estamos multiplicando essas proporções por 100. Aqui estaria a fórmula do erro padrão, né? Se representasse isso em proporções e se representássemos em pontos percentuais. Vamos usar aqui esse exemplo. Nós temos uma amostra com 500 expostos, 1.500 não expostos. Os riscos foram de 20% no grupo exposto, 10% no grupo não exposto. Portanto, uma diferença de riscos de 10 pontos percentuais. Temos aqui feito, usando a nossa fórmula, encontramos o erro padrão de 1,9494. Então, vamos usar esse erro padrão na nossa fórmula, intervalo de confiança 95%. Então, vamos calcular aqui o limite inferior, a estimativa pontual, 10, o Z, 1,96, vezes o erro padrão. Então, o limite inferior desse intervalo de confiança 95%, 6,18. Apenas trocando para o limite superior, trocando o negativo com positivo, com positivo, então nós chegamos a esse limite superior de 13,8. Então temos aqui a diferença absoluta de risco, 10% com intervalo de confiança de 95%, de 6,18, 3,8. Então, vamos dizer o quê? Nossa melhor estimativa, nosso melhor palpite dessa diferença é de 10 pontos percentuais, mas com 95% de certeza é algum valor entre 6,18 e 13,8. Temos aqui os resultados usando o R, no caso usando o R, aquele recurso da internet, que eu passei aqui para vocês já na aula inicial, e no caso está se usando esse pacote EPR. Lembrando, se você está usando o R no seu computador, você deve ter instalado esse EPR. No caso desse recurso da internet, não precisa, porque os pacotes já estão instalados, e usando essa função ep.2x2, usando essa tabela aqui que foi gerada aqui dessa forma aqui, como está sendo mostrado aqui. Então, vocês têm aqui o risco atribuível, né, que lhe dá o quê? Que dá a diferença desses dois riscos. Então, se o grupo exposto fosse não exposto, você retiraria 10 pontos percentuais desse risco, passaria de 20% para 10%. E aqui tem essa diferença de risco, 10% por 10 pontos percentuais, com 95% de certeza, é um valor de 6,18 a 13,82. Para ajudar a entender o que nós iremos conversar em seguida, vamos logo introduzir esse conceito aqui de chances, em inglês odds, chances, eu estou colocando no plural. Odds é uma palavra em inglês também no plural, que dá a seguinte conotação: qual é a probabilidade de algo acontecer em relação à probabilidade de algo não acontecer. Então, você tem uma relação na odds entre uma probabilidade sobre o seu complemento. Se nós estamos falando percentual, vai ser o percentual sobre o seu complemento. E se o percentual é, por exemplo, 20%, o complemento vai ser o que falta para 100%, ou seja, 80%. Portanto, vamos usar o termo chances quando nós queremos nos falar de odds. Então, aqui está esse exemplo que falamos, de 20%. Se eu tivesse que a proporção ou o percentual é de 20%, as chances seria de 20 para 80, que seria equivalente a 2 para 8.
ou 2 dividido por 8, se assim preferir. Agora, vou fazer o inverso, pegando chances e transformando em percentual ou proporção. Então, se nós tivermos as chances forem de 2 para 8, o percentual que vamos calcular vai ser 2 dividido pela somatória do numerador com o denominador, 2 mais 8, igual 2 sobre 10, 20%. Tivermos as chances, se for de 2 para 6, o percentual agora vai ser 2 dividido por 2 mais 6, 2 dividido por 8, igual a 25%. Vamos aqui dar um exemplo de um jogo de futebol, cujo placar foi de 3-2. Se falarmos em percentuais, o time A fez 3 gols, isso equivale a 3 dos 5, seria 60%. Se falarmos em chances, nós temos que a chance ser o próprio placar. Foi 3-2, 3 para 2, que equivale a 6 para 4. Vamos falar aqui agora usando dados de doentes. Se tivermos 800 no total, imagine aqui que seja a prevalência. Então, aqui foi de 25%, porque foi 200 dividido por 800. Se falarmos em chances, as chances serão 200 para 600. Isso equivale a 2 para 6. Isso equivale a 25 para 75. Vamos tomar esses dados aqui como dados de um ensaio clínico randomizado em pacientes internados. A mortalidade foi durante o período de internamento. Então, nós temos aqui o risco, não é? Foi 25 dividido por 650. Então, o risco no grupo teste foi 3,8% e no grupo placebo, 75 dividido por 650, 11,5%. Isso equivale a um risco relativo de 0,33, dividindo o risco no grupo teste pelo risco no grupo placebo. Vamos pegar esse exemplo aqui, situação 1, ensaio clínico randomizado em pacientes internados. Mortalidade foi durante o período de internamento. Então, pede aqui inicialmente para você calcular risco e o risco relativo. Então, está aqui o risco, 25 por 650 no grupo teste, 75 por 650 no grupo placebo. Então, os riscos aqui 3,8%, 11,5%. O risco relativo, dividindo teste com placebo, 0,33%. Agora solicita aqui abaixo para você calcular a odds ratio. Então você vai ter aqui as chances no grupo teste, em vez de ser 25 dividido por 650, a divisão vai ser 25 por 625 para calcular as chances de ser óbito no grupo teste e as chances de óbito no grupo placebo vai ser 75 por 575. Então, nós temos aqui duas chances. Quando nós fazemos a relação, temos essa odds ratio de 0,31. Observe que essa odds ratio não foi muito diferente do risco relativo. Porque nesse caso não foi muito diferente. Observe que esse exemplo aqui, os riscos não são muito altos. Se nós dividirmos aqui 25 por 650, nós calculamos o risco. Mas as chances aqui, a gente vai dividir 25 por 625, que não são muito diferentes nesse exemplo. Então, uma situação de que o risco não é muito alto, de forma que odds ratio e risco relativo são similares. Não serão iguais, mas serão similares. Foram similares. Agora observe essa situação 2. Os riscos não são baixos, como foi no exemplo anterior. Quase 27% aqui, quase 81% aqui. Então observe aqui que 75 dividido por 650, que é para calcular o risco nesse grupo, vai ser muito diferente, 75 para 475. Então, calculamos aqui o risco relativo, calculamos aqui a odds ratio, usando chances, e vocês observem a diferença marcante da OR, da odds ratio, para o risco relativo. Né? Isso é muito, esse exemplo aqui é muito marcante, porque é muito comum na literatura a gente ver resultados usando odds ratio e o autor usa odds ratio como fosse risco relativo. Por exemplo, você tem uma odds ratio de 3
e às vezes você vê descrito no artigo que o evento foi 3 vezes mais frequente em um grupo do que no outro, né? Quando está usando odd ratio. Então, nós que somos leitores devemos realmente estar atentos a isso aí, quer dizer, esse uso de odd ratio como exatamente equivalente a risco relativo. A odd ratio ela é uma estimativa aproximada do risco relativo, não é? Ou da razão de prevalência, se for um caso do estudo de prevalência, quando o risco é baixo ou a prevalência é baixa, né? Se for como nesse exemplo aqui, que você tem uma prevalência, um risco muito alto, risco relativo e odd ratio vão ser muito diferentes. Se a gente pegar esses resultados aqui de baixo e a gente quiser fazer, por exemplo, uma redução relativa do risco, está errado. E vai parecer que o teste tem uma redução relativa do risco muito mais intensa do que, na verdade, ocorre quando nós usamos corretamente o risco relativo para determinar a redução relativa do risco. Um ponto a mais que eu gostaria de comentar. Um estudante colocou no chat, se nós temos aí um estudo de coorte e a medida diretamente é o risco relativo, para que eu quero a odd ratio? Bom, tem o seguinte, primeiro tem o aspecto educacional, que eu estou colocando essas duas medidas até para confrontar e a gente entender como usá-las. Depois, na verdade, nos estudos, mesmo sendo um estudo dessa natureza, observe que esse é um estudo com tempo muito curto de acompanhamento, então tempo para o evento não é algo importante, porque o que importa aqui é a mortalidade durante o período de internação. Nós vamos ter situações em que o tempo para o evento é importante, a gente vai usar, por exemplo, regressão de Cox, por exemplo, aqui, mais para frente do curso, mas tem o seguinte ponto. Num estudo como esse, às vezes você vê nos trabalhos publicados, você tem um ajuste para diversas variáveis e o modelo que é usado é de regressão logística. Então, mesmo sendo um estudo dessa natureza, um estudo de coorte, mas os ajustes é feito por um modelo que lida diretamente com medida de associação a odd ratio, né? Então, isso ocorre tanto em estudos de coorte, principalmente de coortes dessa natureza, em que tempo para o evento não é algo fundamental, e em estudo também de corte transversal. Então, é comum a gente ver realmente as análises para ajuste multivariados serem feitas usando regressão logística e, mesmo sendo um estudo de coorte ou sendo um estudo de corte transversal, em que a medida de associação mais direta no corte transversal seria a razão de prevalência, a medida de associação aparece nessas análises ajustadas, aparece a odd ratio. Então é importante, portanto, a gente colocar. Outro aspecto, o seguinte, odd ratio não deixa de ser uma medida de associação válida. E quando nós estivermos falando de estudo de caso-controle, nós não teremos outra alternativa quando usarmos uma medida de associação, a não ser a odd ratio, ok? Que traduzimos como razão de chances, com chances no plural. Então, vamos voltar aqui para a situação. É um risco relativo 0,33, tanto foi na situação 1 como na 2, foi 0,33. Então, aqui a gente tem redução relativa do risco, 1 menos 0,33, 67%. Vamos à redução absoluta do risco, vai ser um risco menos o outro risco, 11,5 menos 3,8, 7,7. Isso equivale ao que? Seria essa parte do risco que aconteceu no grupo placebo, não ocorreria, né? Seria reduzido em 7,7 pontos percentuais, então passaria de 11,5 para 3,8 se o grupo placebo fosse tratado com o tratamento teste. Então, nós temos essa redução absoluta do risco para o número necessário para tratar, vai ser de 100 dividido pela redução absoluta do risco, e temos esse número 13, que nos indica que vai ser necessário tratar 13 pacientes com tratamento teste para prevenir um caso de morte durante o período de internação. Então, preste atenção, porque esse número necessário para tratar, quanto menor, significa o maior efeito, o maior impacto do tratamento na redução do risco do evento.
Então vamos agora para a situação 2. Agora, observe, essa é a situação 2, em que nós temos um risco maior. O risco relativo, no entanto, é o mesmo, 0,33. Então, a redução relativa do risco é a mesma. Mas observe a redução absoluta do risco agora, que vai ser o risco de 80,8% de menos 26,9%. Isso vai levar a uma redução absoluta do risco de 53,9 pontos percentuais, que é bem maior do que nós vemos na situação anterior, que foi menor do que 8. O número necessário para tratar agora vai ser 100 dividido pela redução absoluta do risco, que é bem maior do que a anterior, e dá o número aqui de 1,9, ou seja, aproximadamente 2. Isso indica de que o número necessário para tratar, sendo 2, nós precisamos tratar agora 2 pacientes para prevenir um caso de morte durante o período de internamento. Então, repetindo, quanto menor for o número necessário para tratar, no caso aqui 2, diferente do anterior, que foi 13, nesse caso nós temos um maior efeito do tratamento na redução do risco do evento. Então, quanto menor o número necessário para tratar, maior é o impacto do tratamento na redução do risco do evento. Vamos pegar aqui um trabalho já publicado em que comparou digoxina com placebo em mortalidade e morbidade, e nós vamos mostrar dados de redução de hospitalização. Vamos pegar aqui, olhar aqui, a média de acompanhamento foi de 37 meses nesse estudo. Então vamos usar os dados desse estudo, usando os dados que estão nessa tabela, para determinarmos risco relativo com relação ao efeito da digoxina em reduzir o risco de hospitalização nesse grupo de pacientes com insuficiência cardíaca. E então vamos fazer inicialmente essa tabela, organizar essa tabela. Então nós temos aqui um total no grupo de digoxina de 3.397 indivíduos, está aqui. No grupo placebo, 3.403 indivíduos. Né? No grupo de digoxina, entre os 3.397 indivíduos, ocorreram 910 casos, estão aqui, né, de hospitalização, e no grupo placebo, 1.180. Então, aqui está a tabela, né? Aqui está, se você subtrai 3.397, né, menos 910, então os casos não hospitalizados no grupo de digoxina, e se faz uma operação similar no grupo placebo, nós temos esses números, 2.223. Né? Então, aqui os riscos em cada grupo, né? Que equivale, são similares a esses riscos mostrados aqui também na tabela, né? 26,8% em 37 meses no grupo de digoxina e 34,7% em 37 meses aproximadamente no grupo placebo. Colocamos esses dados aqui para ser analisados aqui no R, né? Então, organizamos aqui a nossa tabela aqui, né? Com essa matrix aqui. Colocamos nomes só para uma questão de documentação. Então, você tem essa tabela aqui gerada no R, né? Similar a essa tabela aqui que nós mostramos no slide anterior. Então, aqui nós estamos prontos para fazer a nossa análise. Ok, então vamos fazer aqui uma análise aqui no R, gerando a nossa tabela, né? Com aqueles números que nós mostramos anteriormente na tabela. Então, vamos aqui usar esse pacote, o EPR, e a função do EPR, que vocês já estão acostumados. E vamos fazer isso usando os dados da nossa tabela. Então, aqui nós temos o risco relativo, 0,77, intervalo compreendido 95%, 0,72, 0,83, são os limites, o limite inferior e o limite superior. Não esqueça o odds ratio, que a gente não vai usar o odds ratio aqui. Aqui está o risco atribuível, só que a gente vai usar ele aqui tirando esse negativo. Porque o que acontece é que o R,
como reconheço aqui como grupo exposto, ele fez a subtração 26,8 menos 34,7. E nós normalmente faríamos 34,7 menos 26,8. Não tem problema, porque aqui você teria 7,89, o limite inferior seria 5,70 e o limite superior seria 10,07. Usando esses resultados aqui do risco relativo e da diferença de risco, nós podemos calcular o restante. Então, temos o risco relativo de 0,77, isso vai ser 1 menos 0,77, para a redução relativa do risco, menos 0,77, seja 0,23, isso leva a 23% de redução relativa do risco. O limite inferior, a gente pegaria aqui 1 menos 0,83, então temos 0,17, seria equivalente a 17%, e o limite superior seria 1 menos 0,72, igual a 0,28%. O número necessário para tratar, temos aqui 7,89, então 100 dividido por 7,89, aproximadamente 13, o limite inferior, 100 dividido por 10,07, igual a aproximadamente 10. E o limite superior, 100 dividido por 5,70, aproximadamente 18. Talvez você tenha observado que não foi possível colocar uma casa decimal aqui para redução absoluta dos riscos. Ou redução absoluta do risco, né? Porque a gente teve que se basear nesse risco relativo, né? Bom, se você quiser colocar uma alternativa, seria a seguinte: você pode extrair do resultado do R, né? do EP2 by 2, né? Você pode extrair só o risco relativo, né? E solicitar quantas casas decimais você quiser aqui. Então, solicitei aqui 3 casas decimais. Então, aqui você tem o risco relativo, intervalo de confiança 95%, com 3 casas decimais, aí fica fácil você determinar 1 menos 0,773, 22,7%, 1 menos 0,83, seria o limite inferior da redução relativa do risco, e 28,1%, tirando 1 menos 0,719, 28,1%. Ok? Aí vocês podem finalizar colocando aqui redução relativa, risco relativo 0,77, intervalo de confiança 95%, 0,72 a 0,83, redução relativa do risco 22,7%, né? Colocando isso em pontos percentuais, intervalo de confiança 95%, 17%, 28,1%. Aqui embaixo você tem a redução absoluta do risco, 7,9%, intervalo de confiança 95%, 5,7%, 10,1%, e finalizando o número necessário para tratar, aí você pode já voltar arredondado mesmo, 13, intervalo de confiança 95%, um valor que vai aproximadamente 10 a aproximadamente 18. Bom, aqui você tem aquela sintaxe que foi mostrada lá naquele vídeo do YouTube, né? Mas construído de tal forma que você já tem aqui diretamente os riscos relativos, redução relativa do risco em percentual, redução absoluta do risco necessário para tratar, com a estimativa pontual, intervalo de confiança, limite inferior, limite superior. Se eles tiverem outros dados, não forem esses, vocês só simplesmente mudar esses números aqui na matriz e vai obter todos esses resultados que aqui são mostrados. Ok, pessoal? Então aqui nós finalizamos nossa aula. Então até a próxima. Ok, pessoal, chegamos ao final dessa quarta aula da disciplina Fundamentos da Medicina Baseada em Evidência. O plano
é que esses conhecimentos que vocês estão adquirindo, muitos deles da epidemiologia, que é uma ciência básica da medicina e da medicina baseada em evidência, esses conhecimentos sejam importantes, principalmente para a parte que nós vamos começar a trabalhar mais diretamente com análise crítica de artigos, né? Vocês já começaram a ver, começaram a fazer revisão de literatura, mas nós vamos ver, ter um foco maior nessas atividades voltadas para avaliação crítica da literatura. Muito bem, então ainda temos muito que aprender e progredir desse curso. Mantenha o entusiasmo e a dedicação que vocês estão tendo. Muito bem, vamos em frente.